Continuando o nosso estudo do livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Regiões abissais. Nos diz André Luiz, não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcrostrais. André Luiz disse isso no livro Libertação, por volta da página 93, dependendo da edição. Vários livros mencionam as regiões subcrostais, ou seja, abaixo da crosta terrestre. Dentre eles, o Abismo, já lido aqui no canal, do Ranieri, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, Libertação, de André Luiz. E todos são unânimes em afirmar que essas regiões purgatoriais são as mais terríveis que conheceram. André Luiz confessa que seria difícil acreditar que esses antros de sofrimento pudessem existir. Somente presenciando essas cavernas lodosas, nauseantes, ouvindo a gritaria ensurdecedora daqueles que ali se acham enclausurados, pois não conseguem se libertar das mesmas, é que se pode avaliar a angústia e o desespero em que se encontram. Nesse ambiente de denso nevoeiro, no qual se distinguem os detalhes e dimensões dessas zonas abismais, é que podemos avaliar a magnitude desses locais de purgação. Disse abismal, em vista do despenhadeiro em que fica essa coletividade de sofredores. Tais abismos assemelham-se a imensas crateras de vulcões vivos, onde a gritaria ensurdecedora e ininterrupta é de enlouquecer qualquer um, mesmo os mais fortes e equilibrados. Segundo nos afirmam os autores mencionados, as zonas subcrostrais, como o próprio nome indica, localizam-se nas entranhas da Terra, no subsolo. Isso seria inacreditável se tais revelações não fossem psicografadas por médiuns de inteira confiança, como Chico Xavier, Divaldo Franco e Ivone Pereira. Essas aglomerações de seres humanos vivendo no subsolo deixam de ser absurdas se nos lembrarmos de que, para os espíritos, a matéria grosseira, que é a Terra, não oferece nenhum obstáculo para a sua travessia, pois, conforme nos ensina a doutrina espírita, para os corpos fluídicos, a nossa matéria não opõe nenhuma resistência, é uma questão de consistência. Muitos ovoides acompanham seus inimigos em suas purgações nas cavernas abismais, assim como também sozinhos, durante centenas e até milhares de anos. São espíritos que degeneraram o corpo perispiritual pelo ódio superlativo. A destruição do corpo perispirítico é uma verdade insofismável, devido aos testemunhos de espíritos de comprovada idoneidade. E nós temos todos esses livros aqui, meus amigos. Busquem ler e aprender, para que possam entender melhor cada detalhe. Manuel Filomeno de Miranda, relatando uma missão socorrista a uma cidade abismal, localizada no subsolo de uma grande cidade brasileira, narra que ela fica sob a área de uma penitenciária e da faixa do lenocínio, ou seja, onde está a prostituição, mais hediondo dessa cidade. Ao se aproximar da mesma, descreve que ela desaparecia, coberta por poderosa sobreposição de faixas vibratórias em que estas anulavam as físicas. Antes, porém, de atingir o abismo, percorrera longo caminho, onde de quando em quando surgiam sombras humanas que se asfixiavam no tremedal, levantando-se a gritar, para logo desaparecerem no lamaçal pútrido. Ao atingir o abismo idimensional, onde não havia luz de qualquer espécie, de onde a esperança parecia não existir, os missionários nessa missão lançaram as redes luminosas para que os que desejassem deixar aquele atoleiro imundo agarrassem as mesmas, mas apenas os que tinham boas intenções conseguiram segurá-las, enquanto que os de condições psíquicas negativas esforçavam-se em vão para agarrá-las, porque as redes diluíam-se ao contato das mãos. O alarido que partia daqueles despenhadeiros misturava-se com os ladridos e uivos animalescos daquela multidão de reclusos, que eram chicoteados fortemente pelos seus verdugos.
Ar pestilencial envolvia toda aquela região, de indescritível sofrimento. As palavras jamais poderão traduzir a realidade daquele inferno, como era denominada a região por aqueles que ali viviam. Vejam no livro Nas Fronteiras da Loucura, no seu capítulo 22. Vemos, por essas breves anotações, como é importante tomarmos conhecimento de tão significativo assunto, pois ele nos demonstra a importância do perdão, da bondade e de tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou, como forma de encontrarmos a verdadeira felicidade, não a passageira que procuramos nas coisas materiais, muitas vezes lançando mão de expedientes escusos que nos causarão sofrimentos inenarráveis. Não é sem motivo que os benfeitores espirituais não se cansam de nos enviar mensagens orientadoras, incentivando-nos para a luta contra o nosso maior inimigo, que são os nossos vícios físicos e mentais, bem como contra a maior chaga da sociedade, que é o egoísmo. Quem deixar de seguir essas recomendações e cair nas tentações dos prazeres inferiores, empolgar-se com as conquistas dos tesouros perecíveis, possivelmente poderá passar pelas tristes experiências que nos encontram nas regiões abismais. Vale observar aqui, meus amigos, que ninguém manda ninguém para essas regiões. As pessoas vão por si mesmas. As pessoas vão atraídas pela sua faixa vibratória. As pessoas são direcionadas para o local em que estão sintonizadas. Por isso que é tão importante elevarmos o nosso pensamento. Por isso que é tão importante fazermos o bem, sermos fraternos, amigos uns dos outros, certo? Para evitarmos sermos atraídas para esses locais de tanto sofrimento. Por hoje ficamos aqui. Recomendo mais uma vez, busquem esses livros, escutem esses livros, os descritos aqui estão todos aqui no canal, para quem quiser ouvir. Até breve, espero todos na sequência.